Amém? Convite ao trabalho. É isso que nós queremos pensar nesta manhã. Se você descobrisse que Jesus vai voltar daqui a um mês, o que faria nesses últimos dias? Se você descobrisse que Jesus, ele está prestes a voltaria daqui a um mês, o que você faria nesses últimos dias? Nós temos o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 9 a 12, que diz o seguinte: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, e de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais procedam assim. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então, o título da mensagem vai estar trabalhando nesse foco aqui no versículo do trabalho. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 9 a 12, Paulo usa 3 argumentos para defender a doutrina bíblica do trabalho. Então existe uma doutrina bíblica do trabalho, tá? É simples, meu querido irmão, meu querido amigo. Tudo que você tem, tudo que está aqui, tudo que está na sociedade, alguém trabalhou. Amém? As coisas não aparecem. Tem alguns filhos adolescentes, que não falo as crianças, porque as crianças ainda não têm essa noção, mas os adolescentes já precisam ter essa noção, mas eles continuam às vezes com a ideia de criança. Imagina que as coisas, num piscar de olhos, aparecem. Tipo assim, igual a eletricidade, a energia elétrica. Eu aperto o botão, apareceu. Mas as pessoas esquecem, para aquele botão eu apertar e aparecer, tem que fazer o quê? Trabalho para quê? Pagar a conta todo mês. Deixe 2 ou 3 contas sem pagar, você vai lá no interruptor e o que vai acontecer? Nada. As pessoas imaginam que, muitas pessoas imaginam que é um ato simples, A torneira, eu abro lá, pego água, vou fazer a minha higiene pessoal, pronto, Algo simples. Não, a sua casa, se tem essa água, é porque alguém pagou por ela, e ela chegou ali porque muita gente trabalhou. Alguém fez poço, alguém fez captação e represa, fizeram tubulação, tratou essa água. Então tudo que tem, existe a questão do trabalho. Então Paulo vem falar sobre a doutrina bíblica do trabalho e convocar os crentes de Tessalonicenses a dar bom exemplo nos relacionamentos e na conduta cristã também no trabalho. É importante nesses tempos difíceis, ou nos tempos onde há uma grande questão do desemprego, nós olharmos para a Bíblia, o que a Bíblia diz do trabalho, tá? Então nós precisamos aprender isso. Viver uma vida instruída por Deus, essa é a ideia que nós temos que aprender aqui com o apóstolo Paulo. 3 coisas nós precisamos aprender. Somos ensinados por Deus quanto à ética do trabalho. É interessante que nas corporações, nas atividades, tenha ocorrido a questão do trabalho às vezes sujo, do trabalho às vezes não muito decente, onde a maracutaia, onde a corrupção, onde a preguiça e onde também a exploração do trabalhador ocorre. Tudo isso está tudo ali junto e misturado, e nós estamos em nossos trabalhos, nós precisamos ser luz no trabalho. Nós precisamos ser pessoas que trabalhem com honra, com ordem, com decência, com justiça, e somos empregadores também. Se somos, também devemos trabalhar com ordem, com justiça, não explorar e não propiciar coisas em que o trabalhador é maltratado. Então pensar no trabalho é viver uma ética do trabalho da mesma maneira que Deus requer que nós tenhamos essa condição. Somos ensinados por Deus quanto à organização do trabalho. Existe uma organização do trabalho.
E aí nós precisamos entender que as hierarquias do trabalho, ela vem de uma questão que o próprio Deus já colocou. Há uma hierarquia, ou seja, Deus criou todas as coisas, Deus criou os anjos e colocou eles abaixo de Deus. Então foi o pecado de Satanás, o anjo que era um anjo de luz e virou o diabo, porque ele quis se rebelar contra Deus e ir contra essa hierarquia. Nós vemos que Deus na criação, Ele colocou o homem numa hierarquia de dominar todas as coisas. Então existe uma hierarquia, ou seja, nós temos a condição, dependendo se Deus colocar, de nós darmos ordem, e nós temos a condição que Deus nos coloca de nós assumirmos as ordens, assumirmos também a ordem que vem sobre nós. É interessante que muitas pessoas se perdem nisso aí, e perdem a vida da empresa, e perdem o trabalho, e perdem a bênção de ser um bom trabalhador. Então, Deus nos ensina que há uma organização com relação ao trabalho, e podemos colocar, quando eu estou falando de trabalho aqui, não estou falando só trabalho de ganhar dinheiro, estou falando como um todo, porque tudo é fruto do trabalho. Tem muitos trabalhos que não são remunerados, mas é um trabalho. Tudo tem que haver uma organização. Não dá para fazermos as coisas desorganizadas. Somos ensinados por Deus quanto à responsabilidade no trabalho. Nós como cristãos, nós como igreja, nós temos responsabilidades no trabalho. Vimos que o Brasil está passando uma crise séria na questão do trabalho. A grande pergunta que às vezes nós devemos fazer é: qual a nossa responsabilidade? Porque é uma questão muito interessante. Todo mundo gosta de culpabilizar o outro. É culpa do sistema, é culpa do governo, é culpa da exploração, é culpa de não sei o que, é culpa de Deus, é culpa do diabo, é culpa. Mas é a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade? Quantas pessoas, vamos dar alguns exemplos, que como nós devemos ter uma responsabilidade pelo trabalho. Quantos empresários, a sua empresa terminou quebrando porque usou os lucros de maneira fútil, gastou dissolutamente, não fez o que devia fazer? Quantas empresas não quebraram porque os funcionários sabotaram aquela empresa? De que jeito? Roubando, sendo leniente no trabalho, não realmente vivendo aquele emprego como algo importante para a sua vida. Quantas empresas fecharam porque os governantes fizeram um monte de coisa errada? E nós temos visto isso aí, meter a mão, colocou imposto que não devia colocar, usou o imposto que que deveria ser usado de uma maneira digna, usou errado. Então, tantas coisas, mas a pergunta é: nós sabemos apontar o defeito, e devemos apontar o defeito para haver a correção, mas nós precisamos saber qual é a minha responsabilidade com relação ao trabalho, segundo o que diz a palavra de Deus. E aí nós temos alguma aplicação. Como podemos praticar hoje o amor comprometedor, o amor com mangas arregaçadas? Como nós podemos fazer isso? Com um cristianismo em ação, com relação também ao trabalho, com braços estendidos e mangas arregaçadas para ajudar os outros. Nós precisamos ter essa condição de ajudar os outros, com pés em movimento na direção dos necessitados. Passando pela estrada, às vezes nós vemos aquelas pessoas que são andarilhas, que são mendigos. O que nós fazemos? Nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos orar, nós podemos levar um prato de comida, nós podemos ir lá e falar com eles. Alguma coisa que nós podemos fazer. O que nós não podemos fazer é ficar indiferente. Nós não devemos ficar indiferentes. Nós precisamos, nem que o que você pode fazer nesse momento é orar a Deus para que mude aquela situação. Então nós precisamos ter essa responsabilidade. Por que você faz isso? Se você está aqui, você está me ouvindo, eu quero ver se perguntar se você tem essa condição, se você tem o seu sustento, amém? Se você tem um teto para orar, amém? Se você está com uma condição razoável de saúde, amém? Você tem que olhar para aqueles que não têm nada disso.
Eu não estou falando aqui que você é para tirar a sua casa, que para você acabar com a sua saúde, que para você tirar o seu sustento. Eu estou falando para você olhar, para olhar aquele que não tem uma condição de trabalho, ou por falta de emprego, ou por falta de condição de saúde emocional, ou por uma questão de saúde física, ou não sei por que questão que é. Mas você como trabalhador, você como pessoa que conseguiu seu sustento, você pode olhar. É isso que Paulo fala. É isso que Paulo fala. Outra coisa, como devemos nos comportar nos nossos relacionamentos uns com os outros, em casa, na igreja, socialmente e no trabalho. E ainda temos muito a aprender, que estejamos dispostos a ser ensinados por Deus. Será que nós estamos colocando na posição de aprender, de aprendiz? Será que nós temos colocado na condição de aprender primeiramente com Deus? Tá? A primeira coisa que nós devemos para fazer isso aí, quebrar a nossa arrogância e reconhecer que precisamos aprender. Reconhecer que precisamos aprender. Aprender com Deus. Deus quer nos ensinar. Aprender com a vida, com os irmãos, com a igreja. Aprender com a palavra de Deus. Uma das questões hoje, pensando na contextualização desse texto, na condição do trabalhador hoje, o trabalhador hoje tem que ser um eterno aprendiz. Por quê? Profissões que existiam, não existem mais. Profissões que vão existir, ainda não foram inventadas. Eu vou contar para vocês a primeira vez que eu entrei num grande escritório. Eu tenho essa imagem acústica, esse som na minha cabeça até hoje, porque eu achei muito fantástico. Era um rapazinho, um menino, melhor dizendo, socado no meio de uma fazenda, e vim para a cidade um pouco maior, onde era o escritório do patrão, e eu fui com a minha mãe, e eu de mãos dadas ali, e entramos na sala com um monte de mulher, com um monte de moça muito bem vestida, muito bem cheirosa, já aquilo me chamou a atenção, e aquele barulhinho, porque era um local onde tinha pelo menos umas 10 moças batendo máquina, as datilógrafas. E aquele barulho, quando a máquina chegava até o finalzinho, falei, tim, e voltava, aquele sininho no meu ouvido. Nossa, eu falei, que coisa, parece assim comigo. Esse povo é muito inteligente. Esse povo, nossa, eu passava olhando no papel. Olha só, nunca tinha visto, gente. Eu era no sítio, nunca tinha visto uma máquina de escrever. E eu falei, nossa, parece as letras do livro. Será que é assim que escreve todos os livros? Né? Imaginei na minha inocência. Vocês conhecem alguém que continua com essa profissão, vivendo? A máquina de escrever virou peça de museu. Alguns, olha, irmão, na Santa Casa tem cura, né? Então, há alguns que querem guardar a questão, né, do tempo, tem uma lá, mas é um trabalho terrível, porque quem arruma, onde compra fita, é terrível o negócio, né? Porque não tem as coisas. Então mudou. Essas pessoas que trabalhavam nessa profissão migrou, não tem mais, né? E eu falo, eu tenho meus 43 anos, e o primeiro curso que eu fiz, eu recebi um certificado e tenho guardado até hoje como relíquia, foi meu certificado de datilografia. E foi duro para conseguir aquilo lá, porque eu tinha que digitar, eu tinha que aprender ofício, eu tinha que estar dando os toques por minuto, eu tinha que tabular, nossa, quanta coisa difícil, e foi suado, né? Nas últimas lições lá, tinha que ir em tantos toques, em tanto minuto, não sei qual que era o negócio, mas era muito difícil, então a gente ficava muito ágil no dedo. Acabou essa profissão. Então você, meu querido, a palavra do Senhor nos coloca que nós precisamos ser um eterno aprendiz. Aprender a palavra de Deus, aprender com Deus e aprender também no mundo do trabalho, né? Eu tenho algumas carinhas aí que às vezes nós, por dia, nós no ambiente de trabalho, essas carinhas revelam nossas emoções, nossos sentimentos, né? Essa primeira carinha aí meio assustado, outra feliz,
o outro está meio rancisa, bravo, o outro está discutindo, o outro talvez está pensativo, novamente momento feliz, e aí é o último momento de tristeza. No ambiente de trabalho, no ambiente social, nas nossas vivências, nós passamos por essas situações, tá? E como nós vamos passar por elas? Como que nós vamos estar com elas? Eu quero perguntar para você, quando você erra, você pede desculpa? Quando você acerta, você tripudia? Errado, seu pé. Agora eu posso por cima, né? Quando alguém está alegre perto de você e você tem a condição, você se alegra também? Ou você fica com raiva da alegria do outro? E tem gente que fica com raiva porque o outro está alegre. Você falou, não, tem sim. Eu já ouvi, estou no meu serviço assim, chega uma pessoa alegre, o outro fala, você vai ter essa alegria. Eu quase falo assim, você quer ficar triste? Fique triste, mas deixa o outro alegre, caramba. Não é? Nós precisamos nos relacionar, aprender a se relacionar. E com a tristeza do outro. Se não tem lá uma palavra, não dá para acolhê-lo, abraçá-lo, pelo menos não atrapalha. Então, durante um dia de trabalho, nós passamos por diversos tipos de sentimentos, de emoções, que isso vai estar nas relações. E como que isso vai afetar? Como que eu vou reagir? Como que eu vou reagir a um momento de crise no trabalho? Como que eu vou reagir a um momento de alegria no trabalho? Como que eu vou reagir a um momento de dificuldade na família? Porque na família é o local onde a gente tem muito trabalho. Quem é pai aqui sabe que é um trabalhão cuidar de filho, não é, Jessé? Facinho, né? Jessé, não é fácil. Nós cuidarmos, porque é um trabalho. Então, como que será as nossas relações? Viver uma vida tranquila, vemos a palavra de Deus. A iminência da volta de Cristo não é a desculpa para a preguiça. Nós temos tido uma geração de preguiçosos, certo? Gente, é fato, há um problema sério com a empregabilidade, há um problema sério de ocupação, há um problema sério de questões de falta de mão de obra qualificada, de falta de postos de trabalho, mas há um problema sério também de preguiça. Há um problema sério de preguiça. Não é uma desculpa para a preguiça, nem para o movimento em questões alheias. Então temos que falar assim, Jesus vai voltar, né? Então deixa tudo aí, que o mundo acaba embarrando para morrer encostado. Não que a volta de Cristo é o fim do mundo, mas tem uns que colocam, né, essa fala, esse verbete, né, coloca a condição que ele não quer se envolver. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão o quê? Ociosos. Querido, quero falar um pouquinho sobre o ócio. O ócio, ele é bom, sim. O ócio é o descanso. Deus descansou. A palavra sábado significa descanso. Ela foi transliterada. O próprio Deus descansou para que o homem tenha essa condição de precisar descansar. Nós precisamos descansar, mas tipo assim, Deus trabalhou quantos dias? 6. E descansou quantos dias? Hoje o povo quer fazer o quê? Trabalhar um dia e descansar eternamente. Não é? O que é isso aí? É isso. Até você parece ser consciente, né? O ser humano quer isso. O descansar eternamente, eu quis aprender o sinal. E trabalho, irmão, como que é? Esse eu não quis aprender, não. É assim. O povo quer aprender do descanso, mas não quer aprender do trabalho. Eu vou mostrar um versículo daqui a pouco que é muito sério, rapaz. Se for levar a Bíblia a sério, tem um versículo aqui daqui a pouco vai estar: aquele que não trabalha, não coma. Eu gosto de comer bem, e eu sou habilitado porque eu trabalho bem, então estou tranquilo.
Tá? Aquele que trabalha, olha só, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham. E ainda pior, porque aquele que está ocioso e não trabalha, estou falando do ócio do descanso. Eu estou falando do ócio para se preparar para a produção. Que o descanso, você descansa para preparar a produção, para produzir, ou produzir fisicamente, ou produzir materialmente, ou produzir intelectualmente. Eu estou falando disso. Mas além de não trabalhar, olha o que eles estão fazendo, mas andam o quê? Se intrometendo na vida alheia. Em vez de cuidar da vida, vai cuidar da vida dos outros. Ah, mas como tem isso, né? Como nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Gente que lá no ambiente de trabalho, em vez de cuidar do trabalho, fica o quê? Cuidando da vida dos outros. E agora para a rede social, agora não é mais fácil ainda, né? Porque no Facebook, infelizmente, dá para ter 5 mil amigos de Face. Tem gente que é pouco, ele tem 10 mil, né? E aí ele cuida da vida dos 5 mil, dos 10 mil, porque ele faz o segundo perfil, tá? E não cuida do trabalho. E quando ele conseguir cuidar bem dos 5 mil, do segundo 5 mil, ele faz um novo perfil. Não, ele pula para o Instagram, que aí não tem perfil, pode ser um monte de seguidor. Porque o negócio é cuidar da vida alheia, e não é trabalhar. E Deus nos ensina que precisamos trabalhar. Deus nos ensina que precisamos trabalhar. Viver uma vida tranquila também é. A igreja é conclamada a agir contra os preguiçosos. É o que nós estamos fazendo agora. Irmão, tu tem que trabalhar, meu querido. Ah, mas estou desempregado. Não estou falando de emprego, estou falando de trabalho. Temos que fazer as coisas. Nós não podemos ficar aquele sanguessuga, aquele chupim, aquele que só aproveita do trabalho do outro. É por isso que o Brasil está assim. O Brasil está nessa dificuldade, porque um pensamento brasileiro é de estar sempre aproveitando, de não estar doando. É interessante, meus queridos, eu não esqueço de uma vez quando teve aquele tsunami no Japão, e uma reportagem mostrou um senhor, acabou de ter o tsunami, acabou, arregaçou tudo. Um senhorzinho levantou e começou já a recolher o lixo. Perguntaram para ele: mas por que o senhor está fazendo isso aqui? É da sua casa? Falou: não sei nem onde está a minha casa, nem onde estão as minhas coisas, mas alguém tem que começar a limpeza. Quanto mais demorar, é pior. Olha a noção do trabalho, a noção da cooperação, a noção da ajuda, a noção da construção. O que nós vemos? Isso não é minha responsabilidade. Isso não está. Alguns usam uma palavra chique, irmã Elaine. Não está no rol das minhas atribuições. Você já deve ter pegado essas coisas, né? Isso não está no rol das minhas atribuições. Olha que chique, né? Chique para ser vagabundo. Nós precisamos trabalhar. Porque esses dias, né? Eu falei para um jovem, ele: não, eu vou fazer só isso aqui. Ah, é? Tá bom. Falei: vou falar para o seu pai para ele trabalhar, para ele conseguir comida só para ele. Oh, não, pastor, que isso? Ué, cada um do seu quadrado. Vou falar para sua mãe lavar só a roupa dela, não lavar da casa toda. Porque é uma família tradicional, pai, filho e mãe. O pai trabalha, a mãe cuida da casa, e o menino diz que estava estudando, mas pelo jeito dele, acho que ele vai na escola. Porque existe uma diferença muito grande entre aluno e estudante. O nome da palavra é isso. Tem uma diferença muito grande. Quem vai à escola e quem vai à escola é estudar. Tem gente que passa o ano todo na escola sem estudar nada. Vagabundo, preguiçoso, gastando tempo, respirando oxigênio alheio, comendo comida que não devia comer, e ainda enxuriçando, surtando os professores. Então, se for assim, cada um faz só o seu, não é, querido. Por isso que o trabalho ele é complexo, por isso que o trabalho precisa da cooperação. Precisamos, a igreja é proclamada a agir contra os preguiçosos que não querem trabalhar e se tornam um fardo para os demais irmãos. É isso que Paulo está falando,
não trabalha e ainda se torna um fardo. Ah, pastor, mas lá Jesus não falou para levar a carga um dos outros? Isso, eu levo a sua carga e você leva a minha. É assim. O preguiçoso, ele fala, você leva a minha carga e eu não levo a sua, eu fico aqui deitado. Ah, a diferença é isso. Ah, se alguém não quer trabalhar, também não. Vamos ler todos juntos, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. 1, 2, 3 e já. Se alguém não quer trabalhar, também. Quem aqui já tomou café? Pega a mão. Quem aqui tem um bom almoço preparado? Que benção. Vocês trabalharam por esse almoço? Diga amém. Tem um povo aí, estou trabalhando, estou meio desanimado. É o que a Bíblia diz. Trabalhou, Monique? Hã? Você trabalhou essa semana? Sim? Então tem direito a comer um pedaço de frango. Tá bom? Isso aí. É isso, meus irmãos. Ah, não, mas eu trabalho mais ou trabalho menos? Aí é outra história, a Bíblia não falou. Tá? É, pastor, eu trabalho mais. Amém, glória a Deus. Você tem mais trabalho, você tem mais saúde, que bênção. Tem mais condições. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Né? Para com isso. Mas aí é o que a Bíblia diz. Olha o que diz lá: quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Paulo ordenou a igreja. Você já pensou Paulo fazendo isso do jeito que ele era? Na reunião? Ah, pastor Aguinaldo não trabalhou. Tira a bandeja de comida para mim. O que você acha que eu vou fazer? Fala, Paulo, espera aí, está inchado o negócio, eu quero trabalhar. Deixa aí, ninguém pega. Eu vou trabalhar, eu quero o meu. E aí fica uma instrução para os pais. Tá? Você tem ensinado seu filho a trabalhar? Você tem ensinado a sua filha a trabalhar? Quarta-feira aqui na igreja foi citado o nome de 2 jovens. E aí eu perguntei. Alguém citou o nome de 2 jovens, 2 adolescentes. A Monique e a Maria Vitória. Porque elas estavam trabalhando no evento. Tem que explicar o evento, né? Porque senão o Conselho Tutelar vai empreender aqui. Empreender o Gessé. Né? Então era um evento beneficente, elas estavam com os pais, né, Gessé? Tem que explicar certinho, senão já tem que. Porque não pode trabalhar. Não pode ser explorar, mas trabalhar mesmo. Sabe? Mas isso aqui é assunto para outra pregação. E nós chegamos à seguinte conclusão: por que essas 2 jovens, 2 adolescentes, estavam ali trabalhando? Estavam ali fazendo atividade? Porque os pais levaram. Porque os pais estavam lá. O que nós temos visto hoje? Tadinho, nenenzinho de mamãe, tadinho, vai levantar cedo não para trabalhar. Tadinho do menino, 1,80 m, 19 anos. E a mamãe levando um copinho de leite pro bebê. Aí 12h20 ele vai para a academia, ficar forte, cuidar da saúde. E o pai e a mãe trabalhando feito um cavalo. O cavalo preguiçoso fica em casa. Dá o carro para andar, porque ele não pode andar. Fala, irmão, entendi? Dá o carro, o próprio carro para o filho andar, o pai andar a pé, porque o filho não. Acho que eu botei um troço aqui. Tadinho de meu filhinho, Gessé. O sol está quente. Vai queimar a cutis dele. Não vai ter bronzeador. Não, bronzeador não, como chama, irmão? Aquele negócio que passa na pele. Protetor solar. Tadinho do menino. Vai de carro. Papai vai a pé. Aí depois reclama. Mas depois que não quer fazer nada, você não ensinou. Você não ensinou. Você não ensinou. Não confunda trabalho com emprego, meus irmãos. Não confunda trabalho com emprego. Um jovem falou para mim: eu quero ir para o exército. Eu falei: que bom. Já a primeira missão.
Recruta, arruma tua cama. No exército, rapaz, você vai ter que arrumar barraca, você vai ter que arrumar cultura, você vai ter que carregar arma, você vai ter que arrumar comida, um monte de coisa, e ainda escutar a coisa. Sim, senhor! Não dá conta de arrumar a cama, não vai dar conta de ir para o exército? Meu Deus! Então, nós precisamos ter essa noção. Viver uma vida tranquila com relação ao trabalho. O trabalho evita trazer sobre os cristãos a má reputação, por deixar de viver à altura dos padrões da sociedade que estão inseridos. Não vai se chamar de vagabundo. Paulo fez um apelo aos irmãos de Tessalônia, em nome do Senhor Jesus, para que aquietassem, arranjassem um trabalho e ganhassem o próprio sustento. Olha o que ele diz: a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor. Eu ordeno e eu exorto no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam do próprio pão. Trabalha tranquilamente. Aí vamos ver o que Paulo está falando. Não é para se matar para trabalhar, é para trabalhar tranquilamente. Nós temos visto também pessoas, irmãos da igreja, até a igreja do Senhor, as pessoas se matando no trabalho. A gente trabalha para viver, não para morrer, meu querido. Tem alguns que dizem que não vem para a igreja porque não tem tempo, porque está trabalhando muito. E é uma realidade, então tá bom. Tá bom? Tá errado? Tá errado. Pastor, não vou no culto de manhã porque eu trabalhei muito. Mas peraí, não dá para se organizar? Tem alguns que não dá devido à condição, mas tem muitos que dão para organizar e não vão. Pastor, eu não vou no culto da quarta-feira porque eu chego muito cansado. Mas tudo bem, por que você é muito cansado? Porque você tem um trabalho, depois colocou mais outro. Não, porque eu tenho que fazer uma extra, não sei o quê. Peraí, às vezes não é necessidade. Cuidado. Trabalhe tranquilamente. Não, eu vou aumentar, vou ganhar mais. E aí pega um trabalho que sabe que não é. Tranquilamente. Ouça o que a palavra diz aqui. Todo cristão deve ter vida exemplar dentro e fora da igreja. Não deve ser motivo de tropeço para os que já estão dentro e nem impedimento para aqueles de fora. Viver uma vida decente, diz, para não serem motivo de tropeço às pessoas que ainda não são cristãs. Viver uma vida decente no trabalho, para não ser motivos de peso aos membros da igreja. O trabalho honesto e vida decente são componentes para se ter comportamentos dignos de um cristão. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver a agradar a Deus, ou seja, trabalhe decentemente. Concluindo, para o apóstolo Paulo, amor, trabalho e esperança devem andar juntos. Amor, trabalho e esperança devem andar juntos. Pois lembramos da presença do nosso Deus e Pai, como vocês puserem em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. Poderia pedir a irmã Elaine para vir aqui à frente e terminar com uma oração essa mensagem? Que Deus possa nos ajudar a cada dia estarmos vivendo uma vida que glorifique o nome do Senhor. Amém? Senhor meu Deus, obrigada por estar aqui em sua casa e ouvir um pouco mais de sua palavra, Senhor. Obrigada pela nossa saúde, obrigada pelo nosso dia, Senhor, que está começando, ouvindo um pouco mais de Ti, Senhor. O Senhor nos sustenta esse dia para que possamos estar voltando mais à noite, ouvindo mais um pouquinho de Ti, meu Deus. O Senhor cuide de cada um que esteja aqui, daqueles que não puderam, daqueles que estão em casa nos ouvindo, Senhor. O Senhor sabe a razão de cada um, conhece o coração de cada um e sabe de cada um necessita, meu Pai. Em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém.